Cara, tem notícia. É isso. Amanhã ainda tô em Salvador, mas não tô em Salvador, né? As duas coisas aí. Porque tô gravando isso aqui à noite, mas tá lançando só pela manhã, o meu voo é de madrugada. Enfim, Zé Wellison no Fluminense. Pois é. É a informação que o Paulo Mateus, lá do canal Expresso Tricolor, canal do Fortaleza, passou nesta noite de quinta-feira. Vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Provavelmente vou gravar um pedaço desse vídeo aqui, um pedaço desse vídeo em outro lugar, né? Se der tempo ali, em relação ao tempo que eu tenho para sair à noite aqui do hotel. E vamos lá. Zé Wellison é um volante conhecido. Eu confesso que eu tenho um conhecimento sobre o Zé Wellison, mas não tenho aquele conhecimento todo, não. Então é parte conhecimento, parte cincão. Assim, é o cincão, tá? É a impressão que eu tenho. O Fluminense está para anunciar ele. Lembro muito do Zé Wellison jogando agora, já no Fortaleza, mesmo nessa passagem. Chuta bem de fora, chuta bastante de fora da área, né? Hoje em dia é muito difícil você falar o famoso chuta bem de fora da área. E a informação passada pelo Paulo Mateus lá no Expresso Tricolor é de que o Fluminense tem interesse no volante Zé Wellison e que o jogador foi um pedido do Fernando Diniz. Isso está saindo lá. Ao mesmo tempo, o Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu, postou, depois até que essa notícia já tinha saído, falando que teve uma informação de que o Fluminense vai anunciar hoje, né, no caso nessa sexta-feira, um jogador. Ele até respondeu umas outras pessoas aqui falando que poderia ser amanhã, enfim, ou poderia ser outro dia, mas acho que o Thiago deve ter se confundido, porque a janela fecha nessa sexta-feira. Até explicando por que o Fluminense pode contratar agora se a janela está fechada. A janela para transferências internacionais está fechada. A CBF criou uma janela pequena de transferências em janeiro também. Pequena não, grande, mas que vai só até ali fevereiro para transferências. Só que o Brasil tem um fenômeno que é jogadores que jogam campeonato estadual por alguns times, por exemplo, times do Campeonato Paulista, e que depois querem jogar Série B, Série C, se destacam, como por exemplo Carlinhos do Nova Iguaçu, enfim. Uma série de jogadores que se destacam nos times que estão no estadual e que, se não tivesse janela de transferência agora, eles ficariam de fora, né? Porque o time não vai jogar Série D, não vai jogar nada, e aí? O que acontece? Então a CBF criou um vitrô, sei lá, criou uma passagem de cachorro, não sei o que seria menor com a janela. Criou isso para poder, com algumas regrinhas, permitir esses jogadores saírem. Óbvio que os times grandes também utilizam. Basicamente, essa janela fecha no dia 19, que é essa sexta-feira, e esses jogadores, eles precisam ter jogado, estarem no time do Brasil e terem jogado pelo menos um jogo de campeonato estadual. E aí, assim, eles podem sair do time que eles estão e irem para outro time, mas só Série A e Série B podem contratar esses jogadores. Então, por exemplo, o time da Série C não pode pegar. O Zé Wellison jogou o estadual pela equipe do Fortaleza. Inclusive, no Fluminense, o Fluminense perdeu, entre aspas, né, um jogador assim, que foi o Iago Ferreira. Iago Ferreira está saindo do Fluminense. Iago Ferreira está sendo emprestado, mas não é o caso, não. O caso específico é o David Braz. Tá? David Braz atuou pelo Campeonato Estadual no Fluminense, um jogo, e está saindo em direção ao Goiás. Assim, tô tendo pouco tempo para pensar na contratação. O Zé Wellison pode ser visando uma substituição para o André. Vou buscar referências, tenho muitos amigos que têm canal de Fortaleza, que produzem conteúdo, que sabem bastante sobre ele. Enfim, que ele passou pelo Vitória também, então dá para ter alguma referência. Mas, de cara, assim, se me fala bem assim, o Fluminense trouxe o Zé Wellison, eu dou uma torcidinha na cara. Não é um jogador jovem, né? 29 anos, é um jogador... É um jogador ok de idade, mas não é... A gente não olha daqui 2, 3 anos e o Zé Wellison vai estar melhor do que está hoje. É complicado esse ponto. Não sei quanto que ficaria grana, né, se o Fluminense pagaria alguma coisa, se é rescisão com Fortaleza, isso também não saiu. Mas todo mundo já foi investigar e o jogador segue o Fluminense no Instagram. Aqui, ó. E não seguia, pelo visto não seguia antes, começou a seguir por agora o jogador. Ou seja, tem um fundo aí sim de verdade. Pode ser que quando você esteja vendo isso nessa sexta-feira, essa notícia já tenha sido até confirmada, mas até o momento é isso que se tem
sobre Zé Wellison. Inclusive, um extra aqui que eu consegui aqui também, procurando bastante, é de que algo que o Paulo Matheus falou lá no vídeo dele é o que o Fluminense procurou, o Fortaleza jogou duro na questão dos valores, mas o Diniz quer a contratação. Bateu o pé querendo a contratação, e aí o Fluminense voltou ali e deve ter aumentado a carga. Aí, enfim. A gente vai saber os detalhes dessa negociação depois, mas assim, pode colaborar muito, é o jogador ali que o Diniz, né, gosta e tal, mas o desespero pelo Zé Wellison é muito complicado, né, assim. Ainda mais depois do Fluminense gastar e contratar o que contratou no início da janela. Tá precisando de contratação? Tá. Zé Wellison joga de zagueiro? Fica essa dúvida aí. Falando em jogar de zagueiro, questão de altura também, um dos desfalques do Vasco para essa partida de sábado contra o Fluminense para o Clássico pode ser o volante zagueiro, né, Medel. Ele veio jogando como zagueiro no Vasco e tem sido uma das lideranças do elenco, mas foi para o Chile na última segunda-feira para ficar com a mãe dele. Eu não sei detalhes da situação da mãe dele, mas enfim, melhoras até. Mas ele deve ser desfalque. O projeto é que ele volte nessa sexta-feira para o Rio de Janeiro, mas enfim, questão de situação de mãe e tal, né, nunca se sabe. E aí quem vai jogar ao lado do Léo Pelé na zaga, não se sabe. Se ele voltar e for ele, beleza pro Vasco. Se ele não voltar, pode ser o João Vitor, que foi titular quarta contra o Red Bull Bragantino, mas saiu no intervalo. João Vitor, aquele ex-Corinthians e tal. Ex-Atlético Goianiense também, que já fez um gol contra a favor da gente. E a outra opção também que o Vasco teria para este jogo, que até entrou no lugar do João Vitor na última partida também do Campeonato Brasileiro lá em Bragança Paulista, é o seguinte. Cadê? Aqui, ó, tá, tava anotado aqui, eu não tava lembrando agora. Agora sim. O outro zagueiro... é o Maicon, o famoso God of Zaga, que eu fui falar na última vez que o Fluminense enfrentou o Vasco, que era um zagueiro que me deixava feliz de enfrentar, e o maluco simplesmente jogou pra cacete. Se o Maicon jogar, eleva muito... O João Vitor também, né? Os dois eleva muita altura e perigo demais bola parada com o Verratti, Léo Pelé e com o João Vitor ou o Maicon. O Medel pelo menos iguala um pouco as coisas, mas vem jogando muito bem o volante zagueiro do Vasco. Enfim, do lado do Fluminense, o Keno voltou a treinar, a gente já falou disso num vídeo mais cedo aí nessa quinta-feira. Renato Augusto já está curado da lesão, mas só iniciou o trabalho de transição, enfim, então ainda não está liberado. Mas Gabriel Pires, Marlon, Thiago Santos e Lelê são jogadores que ainda estão fora por lesão. Tá? Então esses ainda estão lesionados. É isso então, tá? Deixa o like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar essa moral aqui embaixo. Enfim, se você gostar aqui do canal, estamos aí para bater os 228.400. Falta você aí se inscrever para isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu.